Um homem que abandonou sua esposa e suas duas filhas pequenas é surpreendido pelo destino anos depois. Gravemente doente, ele se encontra no hospital e mal pode acreditar no que está diante de seus olhos. Uma lição poderosa sobre escolhas, perdão e as surpresas que a vida nos reserva. O sol da manhã iluminava a casa modesta, mas cheia de vida, onde Carlos, Alice, Lorena e Beatriz viviam como uma família aparentemente perfeita. O café da manhã era sempre um momento especial. Lorena, com apenas 7 anos, insistia em ler os rótulos das caixas de cereais, enquanto Beatriz, de 5, ria de qualquer bobagem que sua irmã mais velha dissesse. Mamãe, sabia que esse suco tem vitamina C? Lorena mostrava o copo para Alice com a curiosidade típica de uma criança. Sabia, sim, minha filha. É por isso que escolho sempre o melhor para vocês. Alice sorria, passando manteiga no pão de Beatriz. E papai? Beatriz olhou para Carlos. O que você faz de bom pra gente? Eu. Carlos ergueu as sobrancelhas, fingindo indignação. Sou eu quem trabalha duro para manter tudo isso aqui funcionando. Todos riram, mas havia algo no tom de Carlos que parecia mais pesado do que o habitual. Ele olhava pela janela com um semblante perdido, como se estivesse presente apenas fisicamente. Alice percebeu, mas decidiu não comentar. Talvez fosse apenas o cansaço. Nos meses seguintes, Carlos tornou-se mais introspectivo. Antes, era o tipo de pai que fazia questão de buscar as meninas na escola e surpreendê-las com sorvete. Agora, suas ausências eram notadas. Certa noite, Alice decidiu confrontá-lo. Carlos, você está diferente. Está sempre cansado, distraído. O que está acontecendo? Ele hesitou, desviando o olhar. Não é nada, Alice. É só o trabalho. Estou tentando resolver algumas coisas. Algumas coisas. Ela cruzou os braços, insistindo. Eu te conheço. Sei que não é só isso. Carlos suspirou profundamente, mas não respondeu. Em vez disso, saiu da sala e foi para o quarto, deixando Alice sozinha na cozinha. Numa manhã de domingo, Alice acordou com um silêncio incomum. As meninas ainda dormiam, mas o lado da cama de Carlos estava vazio. Não era incomum ele sair cedo para correr, então ela não se preocupou. Levantou-se, preparou o café e aguardou. As horas passaram, e Carlos não voltou. Alice começou a ficar inquieta. Olhou pela casa, procurou nos lugares de costume, mas algo estava errado. Sobre a mesa da sala, encontrou um envelope com seu nome. Ela abriu com as mãos trêmulas e leu as poucas palavras escritas. Alice, me perdoe. Não consigo mais. Cuidarei de vocês à distância. Por favor, não me procure. O papel caiu de suas mãos enquanto ela sentia o chão desabar sob seus pés. O coração acelerado e os olhos marejados de lágrimas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mamãe! A voz de Lorena trouxe de volta a realidade. A menina estava parada na porta da cozinha, com o cabelo bagunçado e o olhar preocupado. Onde está o papai? Alice secou as lágrimas rapidamente e tentou esboçar um sorriso, mas a voz saiu trêmula. Ele teve que sair, minha filha. Beatriz apareceu logo atrás da irmã, com um bichinho de pelúcia na mão. Sair? Mas ele vai voltar, né? Alice engoliu em seco, tentando reunir forças que nem sabia ter. Abraçou as duas filhas, segurando-as firme. Vai ficar tudo bem, meninas. Eu prometo. Nos dias que se seguiram, Alice tentava manter as aparências para não preocupar as meninas, mas dentro de si havia um misto de tristeza e raiva. Ela buscava respostas para o que poderia ter levado Carlos a abandoná-las assim. Não havia dívidas, brigas significativas ou qualquer sinal claro de que algo estava errado. Como ele pôde fazer isso? Desabafou Alice com sua amiga Laura, uma vizinha próxima. Eu não sei, Alice, mas você é forte.
Por mais difícil que seja, suas filhas precisam de você agora mais do que nunca. Alice sabia que Laura tinha razão, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. O vazio deixado por Carlos era quase palpável. As meninas perguntavam por ele constantemente, e Alice tinha que encontrar maneiras de desviar o assunto sem mentir ou magoá-las. Certa noite, enquanto colocava as filhas para dormir, Lorena perguntou: "Mamãe, o papai não gosta mais da gente?" Alice sentiu um nó na garganta, mas respondeu com a maior suavidade que conseguiu: "Claro que gosta, meu amor. Ele só precisa de um tempo para resolver algumas coisas." Beatriz, do jeito inocente e direto que só uma criança consegue ser, completou: "Mas a gente não pode ajudar ele?" Alice deu um beijo na testa das duas e saiu do quarto, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Naquela noite, decidiu que, por mais que estivesse devastada, faria o impossível para dar às filhas a vida que elas mereciam. As semanas após a partida de Carlos foram marcadas por um misto de caos e adaptação. Alice se viu obrigada a assumir responsabilidades que antes eram compartilhadas. Sua rotina, antes tranquila, tornou-se uma sequência interminável de tarefas. Entre levar Lorena e Beatriz para a escola, trabalhar meio período como costureira e manter a casa em ordem, ela mal tinha tempo para respirar. Uma manhã chuvosa trouxe um dos primeiros grandes desafios. Alice estava se arrumando às pressas para levar as meninas à escola quando percebeu que a luz havia sido cortada. "Mamãe, por que o chuveiro não esquenta?" perguntou Beatriz, saindo do banheiro enrolada em uma toalha. Alice mordeu os lábios, tentando esconder o nervosismo. "Deve ser um problema com a companhia de energia, meu amor. Vamos nos apressar, vocês podem tomar banho na escola." Mais tarde naquele dia, Alice foi até a companhia de eletricidade para descobrir que estava com 2 contas atrasadas. Ela sabia que o dinheiro estava curto, mas a realidade pesava mais a cada dia. Em casa, conversou com Laura, sua vizinha e amiga de longa data, sobre a situação. "Laura, eu não sei como vou fazer. O que ganho como costureira não cobre nem metade do que precisamos." Laura, que a ouvia com atenção, segurou suas mãos. "Você é uma mulher incrível, Alice. Vai conseguir superar isso. Talvez precise considerar pegar outro trabalho." Apesar do desânimo, Alice decidiu enfrentar mais esse obstáculo. No dia seguinte, passou a procurar empregos em sua cidade. Encontrou uma vaga como atendente em uma padaria, onde poderia trabalhar pela manhã antes de ir para casa e costurar à tarde. As meninas também sentiam as mudanças. A ausência do pai era um tema constante nas conversas. Uma noite, enquanto faziam o dever de casa na mesa da cozinha, Lorena perguntou: "Mamãe, por que o papai não liga pra gente?" Alice parou o que estava fazendo, respirou fundo e respondeu: "Às vezes, as pessoas tomam decisões difíceis, Lorena. Mas isso não significa que ele não ame vocês." Beatriz, que ouvia atentamente, completou: "Então por que ele não volta?" Alice engoliu o nó na garganta e deu um sorriso triste. "O que importa agora é que temos umas às outras, e isso é o suficiente." Com o passar dos meses, Alice começou a adaptar-se à nova rotina. Acordava às 5 da manhã, preparava o café das meninas, levava-as para a escola e seguia para a padaria. À tarde, costurava até tarde da noite. Um dia, ao buscar as filhas na escola, foi surpreendida pela professora de Lorena, Dona Elvira. "Alice, eu gostaria de conversar com você." "Aconteceu alguma coisa?" Alice perguntou, preocupada. "Lorena está com dificuldades para se concentrar nas aulas. Ela parece distraída, e isso tem refletido nas notas." Alice agradeceu à professora e, naquela noite, chamou Lorena para conversar. "Filha, a professora Elvira me disse que você não está se concentrando nas aulas. O que está acontecendo?" Lorena hesitou, mas respondeu: "Eu fico pensando no papai. Quero saber onde ele está, se ele vai voltar." Alice abraçou a filha com força. "Eu entendo, meu amor. Sinto a mesma coisa.
Mas precisamos ser fortes. Papai tomou uma decisão, e agora precisamos focar em seguir em frente. Com o tempo, Alice começou a transformar sua dor em força. As noites de costura passaram a ser momentos de reflexão. Ela se lembrou de como Carlos sempre assumiu as finanças da casa e como ela, por vezes, se sentiu dependente. Decidiu que nunca mais ficaria à mercê de outra pessoa. Um dia, enquanto atendia clientes na padaria, ouviu uma conversa entre duas mulheres sobre cursos gratuitos oferecidos pela prefeitura. Isso acendeu uma ideia em sua mente. À noite, compartilhou a novidade com Laura. Pensei em fazer um curso de corte e costura profissional. Se eu melhorar minhas habilidades, posso começar a pegar encomendas maiores e ganhar mais dinheiro. Laura sorriu, orgulhosa. Isso é incrível, Alice. Eu sabia que você encontraria um caminho. Alice começou o curso na semana seguinte, mesmo exausta pela rotina. Com o apoio de Laura, que ajudava a cuidar das meninas em alguns dias, ela conseguiu se dedicar e aprender novas técnicas. Certo dia, enquanto costurava um vestido para uma cliente importante, Lorena entrou na sala com um desenho na mão. Fiz isso para você, mamãe. É você, eu e a Beatriz. Alice olhou o desenho e sorriu emocionada. Obrigada, meu amor. É lindo. Ela percebeu que, apesar das dificuldades, estava conseguindo manter a promessa que fez a si mesma, garantir que suas filhas tivessem amor e proteção, mesmo na ausência de Carlos. Os anos passaram como um vento lento e constante, levando consigo as marcas mais evidentes do abandono de Carlos, mas deixando cicatrizes profundas na vida de Alice e suas filhas. Lorena e Beatriz cresceram, moldadas pela ausência do pai e pela presença firme, mais amorosa, da mãe. Alice, agora com seus 40 e poucos anos, exalava uma força serena que antes não sabia possuir. Seu negócio de costura cresceu, e ela se tornou uma figura respeitada na comunidade. Contudo, o vazio deixado por Carlos ainda pairava sobre a família, especialmente em momentos de celebração ou tristeza. Em uma tarde ensolarada, Alice preparava um bolo para o aniversário de 15 anos de Beatriz. A cozinha estava cheia do aroma doce do açúcar e do som das risadas das meninas. Mãe, você se lembra do meu aniversário de 10 anos? Perguntou Beatriz, enquanto decorava o bolo com confeitos coloridos. Alice riu suavemente. Como esquecer? Você fez questão de dizer a todos que não queria presentes, só queria um cachorro. E mesmo assim ganhei um coelho. Respondeu Beatriz, entre risos. Lorena, agora com 18 anos e prestes a ingressar na faculdade de medicina, entrou na cozinha. Lembrei de algo importante, mãe. A professora da minha turma pediu para eu escrever sobre uma pessoa que me inspira. Eu escolhi você. Alice parou o que estava fazendo, tocada pelas palavras da filha. Oh, Lorena, eu só fiz o que precisava ser feito. Vocês são minha maior motivação. Mas o nome de Carlos nunca era mencionado. Apesar de todos saberem que ele ainda era parte de suas histórias, ele era como uma sombra, sempre presente, mas intocável. Uma noite, enquanto organizava caixas antigas no sótão, Alice encontrou uma fotografia da família tirada pouco antes de Carlos partir. Nela, eles sorriam juntos em um parque, parecendo tão completos. As lágrimas vieram antes que ela pudesse detê-las. Laura, que havia ido ajudá-la, notou a expressão de Alice. Ainda dói, não é? Alice assentiu, segurando a foto com cuidado. Não é só por mim. É pelas meninas. Elas mereciam um pai presente. Laura a abraçou. Elas têm você, Alice. E você é mais do que suficiente. Apesar das palavras reconfortantes, Alice sabia que a ausência de Carlos havia moldado profundamente as filhas. Lorena, sempre madura e focada nos estudos, por vezes deixava escapar sua angústia. Em uma conversa com Beatriz, revelou: Você já imaginou como seria a nossa vida se papai não tivesse ido embora? Beatriz, de espírito mais leve, respondeu: Não muito.
Acho que ele não faz falta. Temos a mamãe, e ela faz o papel dos dois. Lorena suspirou. Eu só queria entender o que aconteceu. Ele nos deixou como se não fossemos nada. Mesmo sendo a mais nova, Beatriz sabia que algumas perguntas talvez nunca tivessem respostas. Alice, por outro lado, mergulhou de cabeça em novos projetos. Investiu em sua costura e começou a ensinar outras mulheres da comunidade, criando um grupo de apoio para mães solteiras. Em uma das reuniões, compartilhou sua história. Quando Carlos foi embora, pensei que nunca mais me levantaria. Mas aprendi que a força está dentro de nós. Às vezes, ela só precisa de um empurrão. As palavras de Alice inspiraram muitas mulheres, mas, em seu íntimo, ela sabia que ainda carregava perguntas sem resposta. O silêncio sobre Carlos permaneceu por anos, até que uma carta chegou inesperadamente. Era um envelope simples, sem remetente. Dentro, um bilhete com apenas uma frase: "Sinto muito por tudo." Alice leu aquelas palavras repetidamente, tentando decifrar seu significado. As filhas encontraram sentada à mesa, segurando o papel. "Mamãe, o que é isso?" perguntou Lorena. Alice hesitou antes de responder. "Parece que é do seu pai." O choque tomou conta da sala. Beatriz, que sempre evitava o assunto, foi a primeira a falar: "Ele está pedindo desculpas." Depois de tantos anos? Lorena ficou em silêncio por um momento antes de perguntar: "Você vai responder?" Alice olhou para as filhas, tentando decidir. Depois de tantos anos de silêncio, aquelas poucas palavras abriram uma ferida que ela pensava estar cicatrizada. Os anos de silêncio haviam ensinado Alice a ser resiliente, mas também a proteger as filhas. Mesmo assim, sentiu que o destino estava novamente mexendo as peças do tabuleiro. Enquanto guardava a carta em uma gaveta, ela sabia que os próximos passos poderiam mudar suas vidas novamente. Os dias transcorreram após a chegada da carta. Alice tentou focar em sua rotina, mas as palavras no bilhete ecoavam em sua mente. Ela não sabia se deveria buscar explicações ou continuar sua vida como estava. Até que, numa tarde chuvosa, o telefone tocou. "Dona Alice?" perguntou uma voz masculina do outro lado da linha. "Sim, sou eu." "Quem está falando?" "Meu nome é Dr. Augusto. Sou médico no Hospital Central. Tenho um paciente chamado Carlos, ele pediu que entrássemos em contato." O nome parecia pesar no ar. Alice segurou o telefone com força, tentando manter a compostura. "O que aconteceu com ele?" "Ele foi internado em estado crítico. Parece ser algo sério no coração. Achamos que seria importante a senhora saber, já que ele mencionou seu nome." Alice sentiu o mundo ao seu redor desacelerar. Carlos estava vivo, e agora reaparecia de forma tão abrupta quanto havia desaparecido. "Obrigada por avisar. Vou ver o que posso fazer." Desligou o telefone e permaneceu em silêncio. O passado estava batendo à porta, e ela precisava decidir se estava pronta para abrir. Naquela noite, Alice reuniu Lorena e Beatriz na sala. "Meninas, preciso contar algo importante. Recebi uma ligação hoje. Era do hospital. O pai de vocês está internado em estado crítico." Lorena franziu a testa, enquanto Beatriz cruzou os braços, visivelmente incomodada. "E o que isso significa?" perguntou Beatriz, com um tom defensivo. "Significa que talvez eu precise vê-lo." Lorena, mais ponderada, interveio: "Mãe, você quer fazer isso? Ele te machucou tanto." "Machucou todas nós." Alice suspirou. "Não sei o que quero, mas acho que ele merece, não sei, talvez uma chance de explicar." Beatriz se levantou de repente. "Explicar? Depois de todos esses anos? Ele não merece nada." A discussão se prolongou, mas, no fundo, Alice sabia que precisava ir, mesmo que fosse apenas para encerrar aquele capítulo de sua vida.
2 dias depois, Alice chegou ao hospital. O ambiente era frio e asséptico, cheio de vozes abafadas e passos apressados. Quando entrou no quarto indicado, viu um homem magro e abatido deitado na cama. Carlos. Por um instante, Alice teve dificuldade em reconhecê-lo. Aquele homem não parecia em nada com o marido forte e confiante que um dia ela conheceu. Alice, ele murmurou, a voz fraca, mas carregada de emoção. Ela permaneceu parada à porta, sem saber o que dizer. Você veio, não achei que viria. Por que pediu para me chamar? Perguntou Alice, tentando esconder a mistura de sentimentos. Carlos tentou se sentar, mas tossiu, o corpo frágil não colaborando. Eu precisava te ver. Precisava pedir perdão, por tudo. Alice cruzou os braços, mantendo uma distância cautelosa. Perdão? Você acha que um simples pedido apaga os anos de abandono? Carlos baixou a cabeça. Não, eu sei que não. Mas eu não tinha escolha. Alice ergueu uma sobrancelha. Não tinha escolha? Isso é tudo que você tem para dizer? Carlos respirou fundo, cada palavra parecendo um esforço. Na época, eu me envolvi em algo que não podia controlar. Dívidas, ameaças, achei que se ficasse, vocês também estariam em perigo. Alice sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras dele soavam como uma desculpa tardia, mas havia algo em seu tom que parecia sincero. Você poderia ter confiado em mim, Carlos. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Carlos balançou a cabeça lentamente. Eu era fraco. Achei que estava protegendo vocês ao desaparecer. Mas fui covarde. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Lorena, usando um jaleco branco. Mamãe. O médico responsável pediu para falar com a senhora. Alice assentiu e saiu do quarto, deixando Lorena com o pai. Carlos olhou para Lorena com olhos cheios de lágrimas. Você cresceu tanto, e agora é médica. Lorena manteve o tom profissional. Sim, cresci. Sem você. E sim, sou médica, mas não por sua causa. Foi a mamãe quem me deu força para chegar até aqui. Carlos tentou falar algo, mas a voz não saiu. Lorena continuou. O que você quer de mim agora? Que eu te perdoe. Eu só queria uma chance de me redimir, de algum jeito. Lorena hesitou, mas antes que pudesse responder, Beatriz apareceu na porta, visivelmente irritada. Não acredito que vocês estão mesmo aqui dando ouvidos a ele. Depois de conversar com o médico, Alice retornou ao quarto. Viu as filhas discutindo e Carlos olhando para elas com tristeza. Chega! Disse Alice, com firmeza. Isso não é sobre perdão agora. É sobre fazer o que é certo. Ela olhou para Carlos. Eu vim até aqui porque precisava ouvir a verdade. Mas, por enquanto, é só isso que posso oferecer. Carlos assentiu, aceitando as condições impostas por Alice. Enquanto saíam do hospital, Beatriz perguntou, e agora, mãe? Alice respirou fundo. Agora, seguimos em frente. Vamos decidir o que fazer, juntas. Os dias no hospital tornaram-se frequentes. Lorena, apesar de sua mágoa, assumiu um papel profissional, enquanto Beatriz mantinha uma distância emocional, preferindo evitar longas interações com Carlos. Alice, por sua vez, visitava-o regularmente, mas com um misto de sentimentos que não conseguia decifrar por completo. Uma tarde, durante uma visita ao quarto, Alice encontrou Carlos observando a janela com o olhar perdido. Ele parecia frágil, quase como um reflexo do homem que um dia havia sido. Está se sentindo melhor hoje? Perguntou Alice, quebrando o silêncio. Carlos virou-se devagar, um leve sorriso nos lábios. Melhor do que mereço. Alice respirou fundo, sem saber como responder. Ele parecia mais disposto, mas o peso emocional ainda era evidente. Enquanto conversavam,
a porta se abriu e Lorena entrou, carregando uma prancheta e vestindo seu jaleco impecável. Boa tarde. Vim checar como está o paciente. Carlos olhou para ela com uma mistura de orgulho e tristeza. Minha filha médica. Nunca imaginei que, ele pausou, lutando para conter a emoção. Lorena manteve um tom profissional. Estou aqui como médica, senhor. Por favor, deite-se para que eu possa examiná-lo. Carlos obedeceu, sem questionar, mas não conseguia tirar os olhos dela. Lorena, eu sei que te decepcionei. Mas não há um dia em que eu não me arrependa disso. Lorena hesitou, parando por um momento antes de continuar a examinar o coração dele com o estetoscópio. Não sei o que esperar de você, mas sei que não quero misturar o passado com o que faço aqui. Sou sua médica, não sua filha. Carlos fechou os olhos, como se aquelas palavras tivessem o golpeado. Alice observava a cena em silêncio, sentindo o peso daquele momento. No final da tarde, Beatriz finalmente apareceu no hospital, contrariada. Ela se aproximou do quarto com passos firmes e parou na porta, cruzando os braços. E então? Todos aqui prontos para perdoar o grande pai. Alice olhou para a filha mais nova, tentando conter sua frustração. Beatriz, por favor, isso não é fácil para ninguém. Beatriz entrou, ignorando o comentário da mãe, e encarou Carlos. Sabe, eu costumava esperar você na janela todos os dias, pensando que talvez tivesse se perdido, que algo terrível tinha acontecido. Mas não, você só escolheu ir embora. E agora quer o quê? Simpatia? Carlos segurou o lençol da cama com força, lutando para conter as lágrimas. Eu sei que te machuquei, Beatriz. Não espero que você me perdoe. Ótimo. Por que você não vai ter meu perdão? Ela girou nos calcanhares e saiu do quarto, batendo a porta. Depois que as filhas saíram, Alice ficou no quarto com Carlos. O silêncio era quase palpável. Elas têm o direito de sentir isso. Você sabe disso, não é? Disse Alice, olhando diretamente para ele. Carlos assentiu, as lágrimas finalmente caindo. Sei, mas dói. Eu só queria poder voltar no tempo. Alice sentiu uma pontada no peito. Parte dela queria sentir compaixão, mas a outra parte ainda carregava o peso de anos de dor. O tempo não volta, Carlos. Mas o que você faz agora pode fazer diferença. Carlos a olhou, com um misto de gratidão e desespero. Eu não sei como consertar isso, Alice. Talvez nem seja sua tarefa consertar. Talvez seja nossa decisão deixar ou não isso ser consertado. No dia seguinte, Carlos pediu para conversar com Lorena e Beatriz juntas. Relutantes, as duas aceitaram, principalmente por insistência de Alice. Quando entraram no quarto, ele parecia ansioso, quase nervoso. Quero contar algo que talvez ajude vocês a entenderem por que fiz o que fiz. Lorena e Beatriz trocaram olhares, claramente céticas. Não adianta justificar, pai. Nada vai apagar o que aconteceu, disse Beatriz, cruzando os braços. Carlos respirou fundo, reunindo coragem. Eu me envolvi com pessoas perigosas antes de desaparecer. Havia ameaças contra vocês. Se eu ficasse, poderiam ter machucado vocês. Lorena ergueu uma sobrancelha. E você não achou que poderia pedir ajuda? Que poderíamos enfrentar isso juntos? Carlos baixou os olhos. Eu era covarde. E não confiava em ninguém, nem mesmo em mim. Beatriz riu, incrédula. E agora espera que a gente acredite nessa história? Alice interveio, colocando uma mão no ombro de Beatriz. Vamos ouvir. Pelo menos isso. Carlos continuou, a voz embargada. Não quero justificar o injustificável. Só quero que saibam que vocês sempre foram minha prioridade. Mesmo que eu tenha escolhido o pior jeito possível de protegê-las. As palavras ficaram no ar, criando um silêncio tenso. Quando saíram do hospital,
as irmãs estavam visivelmente afetadas pela confissão. Lorena, normalmente calma, parecia perdida em pensamentos, enquanto Beatriz ainda carregava sua raiva. Alice, por outro lado, sentiu algo diferente, uma leve abertura em seu coração. E agora, mãe? Perguntou Lorena. Alice olhou para as filhas, a mente repleta de dúvidas, mas também de uma nova perspectiva. Agora, deixamos o tempo agir. Ele ainda tem muito a provar, e nós temos muito que decidir. As semanas seguintes foram marcadas por uma montanha-russa de emoções. Carlos seguia hospitalizado, agora sob observação constante de Lorena e Beatriz. Apesar das mágoas, ambas continuavam cuidando dele, mas os momentos de convivência eram tensos e repletos de silêncio. Alice, por sua vez, sentia-se dividida. O homem que um dia foi o centro de sua vida estava ali, pedindo uma segunda chance, mas as feridas que ele deixou ainda ardiam. Numa tarde nublada, Alice decidiu que era hora de confrontar Carlos. Entrou no quarto e o encontrou sentado, com as mãos entrelaçadas, olhando para o vazio. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. Precisamos conversar, disse Alice, fechando a porta atrás de si. Carlos ergueu o olhar, surpreso. Claro. Estou pronto para ouvir. Alice sentou-se na cadeira ao lado da cama, cruzando os braços. Você sempre foi bom em fugir. Fugiu quando mais precisamos de você e agora está fugindo das consequências. Ele suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto. Alice, sei que minhas desculpas nunca vão ser suficientes. Mas estou aqui agora, tentando fazer o que é certo. Tarde demais, Carlos. Você sabe o que passamos? Como precisei me virar sozinha para criar as meninas. Alice sentia sua voz tremer, mas continuou. Eu perdi noites de sono, chorei sozinha tantas vezes, tudo enquanto tentava ser forte por elas. Carlos fechou os olhos, claramente abalado. Não há nada que eu possa dizer para justificar o que fiz. Só posso pedir perdão. Perdão não apaga o passado, respondeu Alice. Mas talvez seja o primeiro passo para você entender o tamanho do estrago que causou. Enquanto Alice e Carlos conversavam, Lorena e Beatriz estavam na sala de descanso do hospital, discutindo o impacto da presença do pai em suas vidas. Eu ainda não consigo acreditar na história que ele contou, disse Beatriz, cruzando os braços. Parece uma desculpa conveniente. Lorena balançou a cabeça, pensativa. Não sei, Bia. Ele parecia sincero. E se for verdade? Se ele realmente achou que estava nos protegendo? Isso não muda o fato de que ele escolheu ir embora. Beatriz olhou para a irmã com olhos cheios de mágoa. Você sabe o quanto isso nos destruiu? Lorena respirou fundo. Sei, mas não estou dizendo que devemos esquecer tudo. Estou dizendo que talvez seja hora de entender o que aconteceu. Entender? Beatriz riu, incrédula. O que há para entender? Ele nos deixou. E agora estamos aqui, fingindo que podemos ser uma família de novo. Lorena tocou o braço da irmã. Não estou dizendo que precisamos perdoá-lo agora. Só estou dizendo que talvez seja hora de deixar o passado nos ensinar algo, ao invés de só nos machucar. Na manhã seguinte, Carlos pediu para reunir Alice e as filhas no hospital. Era algo que ele vinha adiando, mas sabia que precisava enfrentar. Obrigado por virem, começou ele, com a voz rouca. Eu tenho algo mais a dizer. Algo que escondi por muitos anos. As três trocaram olhares desconfiados, mas ficaram em silêncio, esperando que ele continuasse. Carlos engoliu em seco e olhou para Alice. Quando decidi partir, não foi só por medo ou covardia. Eu tinha uma dívida enorme. Pessoas perigosas ameaçaram machucar vocês. Lorena arqueou uma sobrancelha. Isso já sabemos, pai. Não é exatamente novidade. Carlos balançou a cabeça. Não é só isso.
Parte dessa dívida foi causada pelo meu envolvimento com outra mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alice arregalou os olhos, sentindo um peso esmagador no peito. Você me traiu? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. Sim. E eu me arrependo todos os dias da minha vida. Carlos parecia desmoronar sob o peso da culpa. Foi um erro que destruiu tudo que eu amava. Beatriz levantou-se abruptamente, os olhos brilhando de raiva. Então foi isso? Você destruiu nossa família por causa de outra mulher? Não foi só isso. Carlos exclamou, desesperado. Eu não sabia como consertar. E quando as ameaças começaram, eu achei que partir era a única solução. Alice respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. Você não destruiu só o que tínhamos, Carlos. Você destruiu quem eu era. Após a revelação, as três saíram do hospital em silêncio. No caminho para casa, Alice finalmente quebrou o silêncio. Não sei o que vamos fazer com essa verdade. Mas sei que não podemos carregar esse peso sozinhas. Você acha que devemos perdoá-lo? Perguntou Lorena, com os olhos cheios de dúvida. Alice olhou para as filhas, pensando em tudo que haviam passado. Eu não sei. Mas o perdão não é para ele. É para nós. Para podermos seguir em frente, de uma forma ou de outra. Beatriz, ainda furiosa, cruzou os braços. Perdoar não significa esquecer. E eu não estou pronta para isso. Alice assentiu. Ninguém está pedindo que você esteja. Vamos lidar com isso no nosso tempo. Os dias seguintes à revelação de Carlos foram carregados de tensão e reflexões profundas. Alice, Lorena e Beatriz tentavam, cada uma à sua maneira, processar o impacto das novas verdades. O hospital tornou-se um espaço onde decisões difíceis precisavam ser tomadas, e a sombra do passado parecia mais presente do que nunca. Carlos, debilitado, refletia em silêncio sobre suas escolhas. Ele sabia que o perdão, se viesse, seria conquistado com muito esforço e que precisaria provar com ações, não apenas palavras, que desejava reparar os erros do passado. Numa manhã ensolarada, Alice recebeu uma ligação do hospital. Era Lorena. Mãe, ele quer falar com a gente, disse, com a voz séria. Alice hesitou. Não sei se estou pronta, filha. Nem eu, mas acho que precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Pouco tempo depois, Alice e as filhas chegaram ao hospital. Carlos, sentado na cama, parecia mais frágil, mais determinado. Ele segurava um envelope em mãos. Obrigado por virem, começou ele, com um tom humilde. Eu sei que não mereço nada de vocês, mas precisava mostrar algo. Ele entregou o envelope a Alice, que o abriu com cautela. Dentro, havia documentos, incluindo a transferência de um imóvel para o nome dela e das filhas. O que é isso? Alice perguntou, confusa. É o mínimo que posso fazer, respondeu Carlos. Esse apartamento é para vocês. Algo seguro, longe das memórias ruins. Beatriz franziu a testa. Você acha que dinheiro pode consertar tudo? Carlos balançou a cabeça. Não. Mas é uma forma de garantir que vocês tenham algo para seguir em frente. Alice respirou fundo, tentando processar o gesto. Não sei se isso muda alguma coisa, Carlos. Não espero que mude, disse ele, com a voz embargada. Só quero que saibam que estou tentando fazer o que é certo, mesmo que seja tarde demais. Nos dias que se seguiram, Lorena começou a visitar Carlos com mais frequência. Ela ainda carregava mágoas, mas a proximidade do hospital e a convivência diária tornaram inevitável um diálogo mais aberto. Por que decidiu nos abandonar daquela forma? Perguntou ela, num fim de tarde, enquanto ajustava o soro do pai. Carlos suspirou. Eu estava perdido, filha. Tinha medo de enfrentar o que havia feito e achei que minha ausência seria menos dolorosa do que minha presença.
Você estava errado, respondeu Lorena, com firmeza. Sua ausência foi devastadora. Carlos olhou para ela, os olhos marejados. Sei disso agora. E lamento profundamente. Lorena segurou a mão do pai, num gesto tímido. Eu ainda não sei se posso perdoá-lo, mas quero tentar entender. Carlos assentiu, emocionado. Isso já é mais do que eu mereço. Beatriz, por outro lado, mantinha uma distância emocional de Carlos. Sua dor era mais evidente, e a raiva ainda a consumia. Durante um jantar com Alice e Lorena, ela finalmente explodiu. Não consigo lidar com isso como vocês, disse, levantando-se abruptamente. Ele destruiu tudo e agora espera que o perdoemos só porque está doente? Alice, que havia permanecido em silêncio, respondeu com calma. Ninguém está pedindo para você perdoá-lo agora, Beatriz. O perdão é um processo. Talvez eu nunca consiga perdoar, rebateu Beatriz, cruzando os braços. E tudo bem, disse Alice, aproximando-se da filha. O perdão não é para ele. É para você. Beatriz olhou para a mãe, pensativa, mas não respondeu. Algumas semanas depois, Carlos teve alta hospitalar. Embora ainda fraco, ele conseguiu retornar para o pequeno apartamento onde vivia. Para sua surpresa, Alice e as filhas o visitaram juntos. Não esperava vê-las aqui, disse ele, surpreso. Alice sorriu levemente. Decidimos que não queremos carregar esse peso sozinhas. Estamos aqui porque, apesar de tudo, você faz parte da nossa história. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sei como agradecer por isso. Não precisa agradecer, disse Lorena. Precisa mostrar que está disposto a mudar. Beatriz, embora ainda hesitante, completou, mas não espere que seja fácil. Carlos assentiu. Eu não espero. Só quero uma chance de reconstruir o que destruí. Nos meses seguintes, a família começou, aos poucos, a se reconectar. Não foi um processo simples nem linear, mas cada gesto de reconciliação trouxe uma pequena fagulha de esperança. No aniversário de Carlos, Alice preparou um jantar simples, mas significativo. As risadas tímidas e os olhares carregados de emoção marcaram o início de uma nova fase. Embora as cicatrizes do passado ainda fossem visíveis, a família encontrou força na ideia de que o perdão não apaga a dor, mas dá espaço para a renovação. Essa história nos leva a refletir sobre a fragilidade do tempo e a importância de assumir responsabilidade pelas escolhas. É fácil fugir, abandonar ou ignorar, mas o que deixamos para trás muitas vezes nos encontra de formas inesperadas. No entanto, a vida também tem uma maneira misteriosa de oferecer redenção. Essa reflexão nos lembra que cada decisão carrega um eco que pode ressoar por toda a vida. Mas também nos ensina que as surpresas da vida, boas ou ruins, são convites para crescermos, repensarmos nossas ações, quem sabe, reconstruirmos pontes que julgávamos destruídas. Afinal, mesmo diante das falhas humanas, o amor tem uma maneira única de encontrar um caminho para curar o que parecia impossível. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!